Analista sênior de internacional da CNN Brasil, Américo Martins, trazendo mais informações sobre as mortes na operação neste ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã, Américo. Yuri, um oficial das Forças de Defesa de Israel acabou de dar uma entrevista em Israel e ele disse que pelo menos 7 altos oficiais das Forças Armadas iranianas foram mortos nos ataques deste sábado no Irã. Então, as Forças de Defesa de Israel dizem e afirmaram isso publicamente numa entrevista coletiva, num pronunciamento que foi feito agora lá em Israel, que pelo menos 7 importantes comandantes das Forças Armadas iranianas foram mortos nesses ataques. Isso sugere, inclusive, Yuri, algum tipo de reunião do alto comando dos iranianos que Israel poderia ter tido informações e feito esse ataque. Por outro lado, as 2 agências de notícias semi-oficiais do Irã, a Tasnim e a Mer, soltaram agora reportagens dizendo que o Ali Khamenei estaria firme e seguro no comando da situação, tentando responder a essas informações que estão sendo veiculadas por fontes israelenses de que o Ali Khamenei teria sido morto, inclusive com informação de uma fonte do governo israelense que conversou com a CNN Internacional, dizendo que os israelenses têm inclusive uma foto do corpo do Ali Khamenei. Em resposta a esses indícios e essas afirmações israelenses, a mídia iraniana, que é controlada pelo regime, está agora soltando várias informações alegando que o Ali Khamenei estaria firme e seguro no comando da situação. No entanto, Yuri, nós não temos nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhuma manifestação pública oficial do Ali Khamenei desde o início desses ataques. Já são horas, mais de 15 horas agora dos ataques iniciais dos americanos e dos israelenses contra várias cidades no Irã, inclusive com a destruição do complexo de edifícios onde morava e despachava o Ali Khamenei, e os indícios parecem corroborar essa informação do governo israelense de que o Ali Khamenei estaria morto. O governo iraniano não confirma essas informações, como eu disse, mas também não divulga um vídeo, uma foto, nenhuma declaração oficial do próprio líder supremo. E, ao mesmo tempo, o exército israelense confirmando através de um depoimento, de um anúncio dos seus militares, que pelo menos 7 altos oficiais das Forças Armadas iranianas teriam sido mortos nesses ataques deste sábado, Yuri. Américo, deixa eu aproveitar a sua presença conosco, porque a Casa Branca publicou agora há pouco uma imagem do presidente Donald Trump acompanhando as operações militares dos Estados Unidos no território iraniano. Olha, esta é a imagem de Donald Trump, inclusive usando um boné, se eu não me engano, com a inscrição ali USA, e nessa sala ali parece ser Marco Rubio, secretário de Estado, ao lado também ali próximo de Donald Trump. Américo, é claro, né, você já falou do quanto, em se confirmando a morte de Ali Khamenei, seria uma grande vitória para o presidente norte-americano e, pelo visto, de fato, Donald Trump quer fazer dessas operações militares, desta atuação militar em Teherã, um novo trunfo neste ano de 2026, ano que também é eleitoral nos Estados Unidos. Há eleições de meio de mandato e renovação do Congresso norte-americano em novembro, Américo. Exato, Yuri. E falando do Donald Trump, a agência de notícias Reuters acaba de soltar um pequeno despacho também, dizendo que o Trump disse à mídia americana, a NBC News, que respondendo a uma pergunta sobre as notícias da morte do líder supremo do Irã, as aspas do presidente Trump é a seguinte: acreditamos que essa é uma notícia correta. Portanto, o próprio presidente Donald Trump dizendo que acredita que o Ali Khamenei de fato foi morto nesses ataques. Se isso for confirmado, Yuri, como você muito bem coloca, é um grande trunfo
político, diplomático, geopolítico do presidente Donald Trump, porque esse ataque contra o Irã é o movimento mais ousado do presidente Donald Trump na Casa Branca, em todos os mandatos, no primeiro mandato e nesse segundo mandato. É um dos lances mais ousados do governo americano na história recente, atacar diretamente um país rival, um país que é visto pelos Estados Unidos e por Israel como uma fonte ali de instabilidade na região, como um país que procurava criar uma bomba atômica, como um país que inclusive arma, financia muitos grupos que atacam interesses americanos, israelenses e de outros países do Ocidente na região do Oriente Médio. Um ataque frontal, direto, numa tentativa clara de mudança de regime. O próprio presidente Donald Trump disse isso. No vídeo que ele publicou hoje pela manhã, confirmando os ataques, ele foi claríssimo na sua intenção de fazer esses ataques para mudar o regime. Se conseguiu, de fato, assassinar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, é uma grande vitória para o presidente Donald Trump, uma vitória que ele vai explorar em todos os sentidos. Em primeiro lugar, em todas as grandes negociações internacionais que ele faz, mostrando aí essa tese dele de que as grandes questões internacionais às vezes precisam ser resolvidas pela força, ao arrepio, inclusive, de todo o sistema multilateral de governança global. Então ele reforça a tese dele de que a força compensa e de que a força precisa, em alguns momentos, ser utilizada independente do sistema multilateral. Isso enfraquece o sistema multilateral e é isso que o presidente Donald Trump quer, para poder impor ali a sua vontade, os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Isso vai ser explorado também internamente nos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump está tentando evitar, inclusive, uma guerra, o que eles chamam de guerra sem fim, que inclusive o movimento MAGA, o movimento que apoia o Make America Great Again, que é o movimento que apoia o presidente Donald Trump, é contra esses envolvimentos de longos anos dos militares americanos em outros países, como aconteceu no Afeganistão e no Iraque. Agora o presidente Donald Trump tentando mostrar que é possível atingir alguns dos seus objetivos, mudar regime, por exemplo, sem se envolver em guerras longas. Claro que isso tem um preço muito grande a ser pago pelo país envolvido, toda a instabilidade que isso eventualmente vai criar. Mesmo que o presidente Donald Trump não leve à queda imediata do regime, mesmo que tenhamos supostamente a confirmação da morte do Ali Khamenei, mas o regime continue se sustentando através, por exemplo, da Guarda Revolucionária Iraniana, mesmo assim, a morte do seu líder supremo é, sim, uma grande vitória, se ela for confirmada, do presidente Donald Trump e também, Yuri, uma grande vitória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel. Israel que vai ter eleições este ano. O primeiro-ministro criou toda a sua carreira baseado em dois grandes pilares: negar a existência do Estado palestino e também atacar o Irã sempre que possível, dizer que o Irã é a grande fonte de instabilidade no Oriente Médio, pregar a mudança de regime e o assassinato, a queda do Ali Khamenei. Se isso for confirmado, esses dois líderes, tanto o presidente Donald Trump como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, saem muito fortalecidos, tanto do ponto de vista geopolítico como do ponto de vista da política interna nos dois países.